Imagine uma noite escura no deserto do Sinai, onde o vento uiva como vozes ancestrais, carregando segredos que o tempo tentou enterrar. Ali, um homem solitário, marcado pelo fogo de uma sarça que não se consumia, enfrentou deuses falsos e reis tiranos, guiando um povo escravizado para a liberdade. Mas e se eu te dissesse que por trás das águas divididas e das tábuas de pedra, há um segredo revelado que não só mudou o destino de Israel, mas poderia transformar o seu? Um segredo que Moisés guardou em seu coração, ecoando através dos séculos como um sussurro proibido. Você está pronto para ouvir o que ninguém ousou contar? Porque essa história bíblica chocante não é só sobre milagres. É sobre lições eternas que podem libertar ou destruir uma alma. Fique até o fim e veja se você tem coragem de aplicá-las. Agora, feche os olhos por um instante e sinta o peso da areia quente sob seus pés, o sol implacável queimando a pele, o cheiro de suor e medo misturado ao ar seco do Egito antigo. Moisés não nasceu como o profeta que conhecemos. Ele era um fugitivo, um homem dividido entre dois mundos, criado no palácio de Faraó, mas com o sangue hebreu correndo em suas veias. Imagine o dilema interno. O luxo das pirâmides ao seu alcance, mas o eco distante dos chicotes estalando nas costas de seu povo. Foi ali, no silêncio de sua alma atormentada, que a primeira lição eterna se revelou. A lição da identidade perdida. Moisés poderia ter ignorado o chamado, fingido ser egípcio, para sempre, mas algo o consumia por dentro, uma chama que não se apagava. E você? Quantas vezes fingiu ser quem não é, só para evitar o confronto com sua verdadeira essência? Essa lição nos ensina que negar suas raízes é como enterrar vivo o seu destino. Moisés matou um egípcio em um impulso de raiva, fugindo para o deserto, onde o vazio o forçou a encarar quem realmente era. Mas o segredo é que essa fuga não foi o fim, mas o começo de uma transformação que abalaria impérios. Pense no quanto Moisés deve ter sofrido naquele exílio, pastoreando ovelhas sob o sol escaldante, questionando cada escolha de sua vida, sentindo o peso da culpa como uma corrente invisível ao redor do pescoço. Ele vagava por dunas infinitas, o vento carregando poeira que irritava seus olhos, e em noites frias, deitado sob as estrelas, ele se perguntava se algum dia encontraria redenção. Foi nesse isolamento que ele se casou com Zípora, filha de Jetro, e teve filhos, tentando construir uma vida normal. Mas o passado o assombrava como sombras alongadas ao pôr do sol. Cada dia no deserto era uma lição em humildade, em aceitar que sua identidade hebreia não podia ser apagada, por mais que ele tentasse. E assim, aos poucos, essa identidade perdida começou a se reerguer, como uma semente brotando em solo árido, preparando-o para o que viria a seguir. Enquanto Moisés pastoreava ovelhas no Monte Horebe, longe dos olhares do mundo, uma sarça ardia sem se consumir, e uma voz divina o chamou, pelo nome. Sinta o tremor em suas pernas, o coração acelerado como se o chão estivesse se abrindo sob você. A segunda lição eterna surge aqui, o poder do chamado inesperado. Moisés, aos 80 anos, achava que sua vida havia terminado, que era tarde demais para mudar. Mas Deus o escolheu exatamente por suas fraquezas. O gago, o fugitivo, o homem comum. Imagine o conflito. Quem sou eu para enfrentar Faraó? Ele questionou, sua voz trêmula ecoando nas rochas. E a resposta veio como um trovão. Eu serei contigo. Essa lição nos grita que o chamado não espera perfeição. Ele vem quando você menos espera, transformando suas cicatrizes em armas. Mas o segredo revelado? Moisés hesitou, pediu sinais, e Deus concedeu, mas com uma advertência sutil. Hesitar demais pode custar vidas, como quase custou a de seu próprio filho. E assim, ele retornou ao Egito, carregando um cajado que se tornaria serpente, um instrumento de milagres que ninguém imaginava. No caminho de volta, Moisés deve ter revivido memórias do palácio, o cheiro de incenso nos corredores de mármore, as festas opulentas onde ele se sentia, sua esposa e filhos o acompanhavam. E em uma noite fatídica, um anjo ameaçou seu filho, forçando Zípora a circuncidá-lo em um ato de obediência desesperada. O sangue derramado naquela estrada poeirenta era um presságio.
Um lembrete de que o chamado divino exigia compromisso total, sem meio termo. Moisés chegou ao Egito com o coração pesado, reunindo-se com seu irmão, Arão, que se tornaria sua voz, e juntos eles enfrentaram o desconhecido, sentindo o ar carregado de tensão, como antes de uma tempestade. Cada passo em direção ao palácio era uma batalha interna, duvidando se era digno, mas o chamado o impulsionava, como um vento invisível às suas costas. As ruas do Egito fediam a suor escravo e incenso pagão, com as pirâmides erguendo-se como sentinelas indiferentes ao sofrimento humano. Moisés, agora frente a Faraó, exigiu liberdade, mas o rei riu, endurecendo seu coração como pedra. Aqui explode a terceira lição eterna: a resiliência perante a rejeição. Praga após praga, águas virando sangue, rãs invadindo camas, gafanhotos devorando colheitas, e ainda assim, Faraó resistia. Sinta o desespero de Moisés, as noites em claro, questionando se valia a pena. Seus joelhos dobrados em oração, o suor frio escorrendo enquanto via seu povo sofrer ainda mais. Mas o segredo, cada rejeição forjava uma fé inabalável. Moisés aprendeu que a verdadeira força não está em vencer de imediato, mas em persistir quando o mundo diz não. E você? Quantas portas fechadas o fizeram desistir? Essa lição nos lembra que a rejeição é o fogo que purifica o ouro de nossa determinação. Detalhemos essas pragas, porque cada uma era um golpe no orgulho egípcio, um sussurro divino que ecoava mais alto. Primeiro, o Nilo, sangue vital do Egito, transformado em sangue podre, o cheiro de decomposição preenchendo o ar, peixes mortos boiando na superfície vermelha. Moisés assistia do alto, seu cajado ainda quente do milagre, mas Faraó zombava, chamando seus magos para imitar. Então vieram as rãs pulando em camas reais, croando incessantemente, uma infestação que tornava o sono impossível, e Moisés sentia a exaustão em seus ossos ao negociar com o rei, que prometia liberdade só para recuar. As moscas zumbiam como nuvens negras, piolhos rastejando na pele, animais morrendo nos campos, úlceras purulentas cobrindo corpos. Cada praga era uma escalada, e Moisés, no centro de tudo, lutava contra o desânimo, orando sozinho à noite, o luar iluminando suas lágrimas. Granizo trovejava do céu, destruindo colheitas, e gafanhotos devoravam o resto, deixando a terra nua. A escuridão palpável, tão densa que se podia tocar, isolava os egípcios em terror, enquanto os hebreus tinham luz. Moisés persistia, sua voz ganhando força a cada rejeição, transformando dúvida em determinação inquebrantável. No clímax da noite mais sombria, com o anjo da morte pairando, sobre as casas egípcias, Moisés orientou seu povo a marcar as portas com sangue de cordeiro, um ritual que cheirava a ferro e medo. A quarta lição eterna: o sacrifício que protege. Imagine as famílias hebreias amontoadas, sussurrando orações enquanto ouviam os lamentos ecoando pelas ruas. Moisés, com o coração pesado, sabia que a liberdade exigia preço, não só dos opressores, mas dos oprimidos. O segredo revelado aqui é chocante. O sangue não era apenas proteção, mas um prenúncio de algo maior, uma sombra de redenção que ecoaria milênios depois. Como está escrito em Êxodo 12:13, e vendo eu o sangue, passarei adiante de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Essa lição nos cutuca na alma. O que você está disposto a sacrificar para proteger o que ama? Moisés pagou com sua juventude, sua paz, e até com dúvidas que o corroíam por dentro. Naquela Páscoa, o ar estava carregado de tensão, o cheiro de cordeiros assados misturando-se ao pavor. Moisés visitava as casas hebreias, sua presença uma âncora em meio ao caos, instruindo-os a comerem de pé, prontos para fugir, com pães ázimos que simbolizavam pressa e pureza. Os gritos dos egípcios ecoavam ao amanhecer, primogênitos mortos em um julgamento divino, e Faraó, enfim quebrado, ordenou a saída. Mas o sacrifício de Moisés era pessoal. Ele havia perdido anos no deserto, sua família sofrera, e agora carregava a responsabilidade de milhões. Cada gota de sangue nas portas era um lembrete de que proteção vem com custo, e Moisés sentia isso em cada fibra, sabendo que sua própria vida era um sacrifício vivo pelo povo.
Finalmente, à beira do Mar Vermelho, com o exército de Faraó trovejando atrás deles, o pânico se espalhou como fogo no acampamento israelita. Água à frente, morte atrás. Um beco sem saída que cheirava a sal e desespero. Moisés ergueu o cajado e as águas se dividiram, revelando a quinta lição eterna. A fé que move montanhas, ou, neste caso, mares. Sinta o vento úmido batendo no rosto. O chão molhado sob os pés enquanto o povo cruzava, paredes de água tremendo como se pudessem desabar a qualquer momento. Moisés, com a voz firme apesar do terror interno, proclamou: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. O segredo? Essa fé não era cega. Era forjada em provações passadas, um segredo que mudou o destino de Israel ao transformar pânico em milagre. Mas, e se Moisés tivesse duvidado? A lição nos sussurra. Sua maior barreira pode ser o portal para a vitória. Se você ousar estender a mão. O mar se abriu como cortinas de um teatro divino. Peixes nadando nas paredes líquidas, o som das ondas suspensas como um rugido contido. Milhões cruzaram, carroças rangendo na areia úmida, crianças chorando de medo, mas Moisés permaneceu imóvel, cajado erguido, suor escorrendo pelo rosto enquanto o exército egípcio os perseguia. Quando o último hebreu passou, as águas caíram, afogando os perseguidores em um turbilhão de espuma e gritos. Moisés cantou um hino de vitória na outra margem, mas internamente ele refletia sobre a fé que o sustentara. Não uma fé ingênua, mas temperada por anos de dúvida e provação. Essa travessia não foi só física, era uma metáfora para cada alma presa entre o passado e o futuro. E Moisés sabia que sua fé havia sido o catalisador. No deserto árido, onde a sede queimava gargantas e a fome roía entranhas, o povo murmurou contra Moisés, esquecendo os milagres recentes. Aqui surge a sexta lição eterna: a gratidão em meio ao caos. Imagine Moisés golpeando a rocha, água jorrando como uma bênção inesperada, enquanto maná caía do céu como neve doce. Mas o segredo revelado é amargo. A ingratidão envenena o coração, como o bezerro de ouro que o povo ergueu em sua ausência. Moisés, descendo do monte com tábuas divinas, sentiu a traição como uma faca no peito. Êxodo 32:19 descreve: E ardeu a ira de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. Essa lição nos confronta. Quantas bênçãos você ignora enquanto reclama do deserto? A gratidão não é fraqueza, é o escudo que sustenta na jornada. Os 40 anos no deserto foram um teste constante. O maná tinha gosto de mel e sementes de coentro, mas o povo se cansava, desejando as cebolas do Egito. Moisés intercedia, suplicando a Deus por paciência, enquanto exploradores voltavam de Canaã com uvas gigantes. Mas 10 deles espalhavam medo, condenando o povo a vagar. A ingratidão os prendia, e Moisés, exausto, via gerações nascerem e morrerem na areia, sentindo o peso de sua liderança. Cada murmúrio era uma ferida, mas ele respondia com gratidão, louvando a Deus pelas nuvens que os guiavam de dia e o fogo à noite, ensinando que focar no que se tem transforma o caos em... Subindo o monte Sinai, envolto em nuvens trovejantes e fogo devorador, Moisés enfrentou a presença divina sozinho, tremendo como uma folha ao vento. A sétima lição eterna: a humildade que atrai o sagrado. Sinta o ar carregado de eletricidade, o som de trovões como vozes celestiais ditando leis eternas. Moisés, prostrado, recebeu os 10 mandamentos, mas o segredo? Ele intercedeu pelo povo, suplicando misericórdia quando Deus ameaçou destruí-los. Sua humildade não era submissão, era poder disfarçado, mudando o destino de uma nação. Como em Números 12:3, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Essa lição nos desperta. O orgulho constrói muros, a humildade abre portais para o divino. Por 40 dias e noites, Moisés jejuou no monte, sua pele brilhando ao descer, como se o divino o tivesse marcado. O povo, distante, ouvia os trovões e tremia, construindo o tabernáculo conforme instruções precisas. Cortinas de linho fino,
arca de acácia coberta de ouro, cheiro de incenso sagrado subindo. Mas quando Miriam e Arão questionaram sua autoridade, lepra acometeu Miriam, e Moisés, humilde, orou por cura, mostrando que a mansidão vence o orgulho. Sua humildade o tornava acessível, um líder que lavava os pés do povo em espírito, guiando-os com paciência infinita. Anos se passaram no deserto, com rebeliões fervendo como caldeirões, e Moisés lidou com traições de seu próprio irmão e irmã. A oitava lição eterna: o perdão que liberta correntes. Imagine o peso em seu peito ao perdoar Miriam pela lepra que a acometeu por inveja, ou a Arão pela cumplicidade no ídolo. O segredo revelado é chocante. O perdão não é para o ofensor, mas para você. Moisés carregou o fardo, mas ao perdoar, evitou que o ódio consumisse. Israel. Essa lição nos perfura. Guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. Moisés escolheu a liberdade, guiando seu povo para mais perto da terra prometida. Rebeliões como a de Corá, que engoliu rebeldes na terra, testavam Moisés, mas ele perdoava os arrependidos, reconduzindo-os ao caminho. O perdão era uma ferramenta, liberando energia para a jornada. E Moisés, com olhos cansados, via o ciclo de erro e redenção, sabendo que sem perdão, o povo se autodestruiria. Cada ato de misericórdia era uma vitória interna, transformando dor em perto do fim, à vista de Canaã. Moisés soube que não entraria, punido por uma desobediência impulsiva. A nona lição eterna: a obediência que define legados. Sinta a amargura em sua garganta, o horizonte tentador além do Jordão, enquanto ele abençoava o povo que liderara por 40 anos. O segredo? Sua desobediência ao golpear a rocha 2 vezes, em vez de falar, custou-lhe a entrada, mas ensinou que obediência não é barganha, é confiança absoluta. Deuteronômio 34:4 relata: Esta é a terra de que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu te fiz ver com os teus olhos, porém para lá não passarás. Essa lição nos abala. Uma escolha impulsiva pode roubar seu destino, mas o legado permanece. Moisés discursou longamente em Deuteronômio, relembrando leis, advertindo contra ídolos, o cheiro de poeira no ar enquanto o povo ouvia, lágrimas nos olhos. Sua obediência ao longo da vida definia tudo, e mesmo na punição, ele aceitava, com graça, preparando Josué como sucessor. Finalmente, no topo do Monte Nebo, Moisés contemplou o futuro que não viveria, e a 10ª lição eterna se cristalizou: o legado que transcende a morte. Imagine seus olhos envelhecidos, cheios de lágrimas misturadas à paz, enquanto Deus o sepultava em um vale desconhecido. O segredo revelado que mudou o destino de Israel? Moisés não foi apenas um libertador. Ele plantou sementes de fé que floresceriam em nações, ecoando em cada alma que busca liberdade. Sua vida, cheia de falhas e glórias, nos mostra que o verdadeiro segredo é viver não para si, mas para algo maior. E isso, meu amigo, é o que pode mudar seu destino também. Moisés morreu aos 120 anos, visão perfeita, vigor intacto, deixando um povo transformado, leis que moldariam civilizações. E agora, após essa jornada pelo deserto da alma de Moisés, eu te pergunto: você sente o peso dessas lições eternas ecoando em seu peito, como se fossem destinadas exatamente a você? Já hesitou diante de um chamado? Ou sacrificou algo por uma liberdade maior? Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você, como um segredo revelado no momento certo. Compartilhe nos comentários se alguma lição mudou sua perspectiva e se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de enfrentar seus próprios desertos.